Você já se sentiu exausto, não pelo corpo, mas por um tipo de desgaste invisível, como se sua energia vital escorresse silenciosamente toda vez que você diz sim, mesmo quando tudo dentro de você queria dizer não. Talvez ninguém perceba, talvez nem você tenha percebido, mas há um ponto onde a gentileza se transforma em autoabandono, e é aí que começa o colapso da fronteira interna. Bruce Lipton, estudando as células humanas, nos lembra que elas só sobrevivem porque possuem uma membrana que define onde elas terminam e onde o mundo começa. Sem essa fronteira, a célula morre. E assim também acontece com o nosso eu. Quando dizemos sim em excesso, quando nos adaptamos demais, nos moldamos, nos anulamos, perdemos o contorno da nossa alma, enfraquecemos a membrana que protege nossa integridade emocional. Essa complacência, essa vontade de ser aceito a qualquer custo, muitas vezes não nasce da bondade, mas de uma programação antiga, repetida, muitas vezes herdada, silenciosa, que nos ensinou que para sermos amados, precisávamos agradar. Lipton nos mostra como o ambiente molda nossa biologia, como a epigenética registra em nossas células o medo da rejeição, a ansiedade do conflito, a urgência de ser querido. E então, mesmo quando a alma grita por repouso, por espaço, por silêncio, a boca diz sim. Mesmo quando o coração se encolhe, o corpo avança. E isso nos fragmenta. Joe Dispenza acrescenta que cada pensamento, cada decisão fora de alinhamento, enfraquece o campo eletromagnético que conecta o cérebro ao coração. É como se cada sim automático criasse uma rachadura nessa ponte sutil. Pequenas fissuras que, acumuladas, nos deixam sem força, sem direção, sem centro. O resultado é uma vida onde tudo parece fora de foco, como se estivéssemos presentes, mas não inteiros, como se algo dentro de nós estivesse sempre dizendo: eu não queria estar aqui. Talvez você reconheça esse sentimento, talvez você já tenha dito sim, por medo de decepcionar, por vergonha de se impor, por receio de parecer egoísta. Talvez, sem perceber, tenha sacrificado o seu tempo, sua paz, sua verdade, apenas para evitar o desconforto do não. Mas, e se o verdadeiro desconforto não estiver no confronto com o outro, e sim na separação de si mesmo? E se cada sim fora de lugar for, na verdade, um afastamento da sua essência? Hoje, quero te convidar a observar, sem culpa, sem urgência. Apenas observe quantos dos seus sims foram reais, quantos foram apenas uma resposta condicionada, quantos esconderam um não sufocado, quantos levaram você a se esquecer de si. Não há nada de errado em querer ser gentil, mas há algo profundamente doído em se perder dentro dessa gentileza. Este vídeo não é sobre aprender a dizer não com agressividade, é sobre aprender a dizer sim com verdade. É sobre reconstruir a margem entre o que o mundo espera e o que sua alma precisa. É sobre lembrar que o amor verdadeiro, por si e pelos outros, começa quando você aprende a se proteger com consciência, a se honrar com limites, a se amar com firmeza. Você não está sozinho. Todos nós, em algum momento, fomos educados a agradar mais do que a sentir. Mas agora, talvez seja o tempo de voltar para si, de sentir de novo o contorno da sua alma, de reaprender a proteger a sua luz. E tudo começa com um simples gesto: ouvir antes de responder, sentir antes de se entregar. E lembrar, cada vez que você reafirma quem é, uma parte sua volta para cá. Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma, mas agradar demais pode ser um padrão inscrito em seu corpo, muito antes de se tornar um comportamento consciente. Bruce Lipton nos ensina que a epigenética mostra como o ambiente molda não apenas nossas emoções, mas também os receptores da nossa biologia. Crescer em um ambiente onde o amor era condicional, onde a aceitação dependia do desempenho, da obediência ou da ausência de conflito, pode ter ativado em você um gene invisível, o do agradar, um impulso quase automático que antecipa as necessidades dos outros, que se apressa a evitar rejeições, que se adapta, se curva, se molda, mesmo quando tudo dentro de você pede o contrário. Esse impulso não surge por acaso. Ele nasce de experiências onde o não era punido com frieza, silêncio ou abandono. Com o tempo, o cérebro aprende. É mais seguro dizer sim, mesmo que custe caro. E o preço, quase sempre, é a perda de si. Porque quanto mais você diz sim para evitar desagradar, mais você vai dizendo não para a sua intuição, para seus desejos mais íntimos, para sua própria dignidade emocional. Isso não é fraqueza, é uma forma profunda de sobrevivência psíquica, mas que, com o passar dos anos,
vai transformando você em uma versão diluída de si mesmo. Imagine uma pessoa que todos os dias é convocada para reuniões que pouco têm a ver com sua essência. Ela aceita todas, sorri, participa, mas por dentro sente sua voz murchar. O que antes era entusiasmo vira exaustão. Ela deixa de liderar seu próprio projeto porque está ocupada demais respondendo às demandas dos outros. Essa pessoa não está apenas sobrecarregada, ela está sequestrada, refém de um sim que não lhe pertence. É por isso que o primeiro passo é perceber, não julgar, apenas perceber, observar. Durante um único dia, todos os momentos em que você concordou sem pensar, cedeu por reflexo, disse, claro, quando queria dizer, preciso pensar. A mente vai resistir, vai dizer que é só gentileza, que você está sendo educado, que é importante manter a paz, mas respire fundo e escute o que seu corpo sente após cada um desses sims. Se houver tensão, se houver um suspiro interno, um incômodo sutil, ali há um sinal. Você não nasceu para apagar a si mesmo em nome da aceitação. Existe um espaço entre o pedido do outro e a sua resposta. Um espaço onde mora a sua liberdade. É hora de visitá-lo, de habitá-lo, de lembrar que o não é uma rejeição ao outro, é uma afirmação silenciosa de quem você é. E quando esse não vem de um lugar inteiro, ele não fere, ele cura. Há uma linha tênue entre ser bom e se abandonar. Uma linha quase imperceptível, que muitas vezes só se revela quando já estamos do outro lado, esgotados, ressentidos, vazios. A cultura espiritual muitas vezes enaltece a gentileza, o acolhimento, a doação. E sim, há algo sagrado em servir ao outro com presença e compaixão. Mas quando essa gentileza nasce do medo de não ser amado, de não ser aceito, de não pertencer, ela deixa de ser virtude e se transforma em submissão, em uma forma delicada de autonegação. Pessoas sensíveis, despertas, conectadas com o coração, têm uma tendência natural a cuidar, a proteger, a oferecer. Mas quando esse impulso não vem do centro, e sim da ansiedade de agradar, ele se torna drenante. A alma começa a dar sinais. Cansaço inexplicável, falta de entusiasmo, sensação de estar sempre em dívida, sempre devendo algo a alguém. É como se a generosidade deixasse de ser escolha e se tornasse obrigação. E isso não é amor. Isso é exaustão com perfume de virtude. Imagine um rio forte, fluido, com um leito definido, claro, que sabe por onde corre. Agora imagine que, aos poucos, afluentes começam a invadir seu caminho. Pedidos, expectativas, urgências alheias, e o rio, por não saber dizer não, por medo de parecer rude, por receio de decepcionar, vai cedendo, vai abrindo mão de sua direção, até que um dia ele já não sabe mais para onde está indo. Perdeu a força, perdeu a clareza, perdeu a si mesmo. Essa é a metáfora de uma alma que confunde bondade com submissão, que diz sim, porque acredita que amar é nunca contrariar, que se desdobra, que se anula, que se parte ao meio para caber nas expectativas dos outros. Mas o amor verdadeiro, o amor consciente, começa pelo respeito a si. E esse respeito, muitas vezes, se manifesta no não por frieza, não por egoísmo, mas porque só quem se respeita pode oferecer respeito verdadeiro. Só quem se cuida pode cuidar com inteireza. Talvez, ao ouvir isso, você reconheça situações em que se anulou, acreditando que estava sendo bom. Talvez perceba que muitos dos seus atos de generosidade vinham de um lugar de medo. E tudo bem, não há culpa, apenas consciência. E com essa consciência, nasce a possibilidade de escolher diferente. De antes de dizer sim, respirar fundo e se perguntar: isso vem do meu coração ou da minha ansiedade? Isso é a expressão da minha alma? Ou apenas uma tentativa de não ser rejeitado? A diferença entre bondade e submissão não está no gesto, mas na intenção. Um gesto amoroso, quando vem do centro, nutre. Mas o mesmo gesto, quando nasce da necessidade de ser aceito, esgota. Honre seu centro. Honre o rio que corre dentro de você. Ele tem uma direção. Ele sabe para onde ir. Desde que você pare de desviar o curso para agradar quem não sente sua dor, há algo profundamente libertador em contrariar o que esperam de você, quando isso significa obedecer ao que sua alma sussurra em silêncio. À primeira vista, dizer não pode parecer um gesto de confronto, uma recusa, uma quebra de harmonia. Mas quando esse não vem de um lugar de clareza, ele se transforma em algo muito maior. Um ato de afirmação energética, uma escolha que redefine não apenas a sua relação com o outro, mas também a forma como você se enxerga. É uma reconfiguração sutil, quase invisível, mas poderosa, porque cada não consciente
É um retorno para casa. Dizer não não é sobre se impor, é sobre se preservar. É sobre lembrar que toda concessão que rompe seus limites internos, mesmo que pareça pequena, tem um custo energético, e esse custo, quando somado ao longo do tempo, se transforma em desalinhamento, em esgotamento, em perda de coerência vibracional. Joe Dispenza fala sobre a importância da coerência entre mente e coração para que o campo eletromagnético pessoal se expanda, irradie, atraia. Mas quando você diz sim apenas para agradar, essa coerência se parte. Você envia uma mensagem para o universo e outra para si mesmo, e o campo se dispersa. Uma história real ilustra essa virada com nitidez. Um líder comunitário, conhecido por sua generosidade, percebeu que estava se perdendo. Reuniões constantes, eventos que pouco somavam à sua missão, pedidos ininterruptos de colaboração. A princípio, ele acreditava que estava sendo útil, presente, essencial, mas sua visão foi se apagando, até que um dia, diante de mais um convite, ele silenciou, respirou e disse não. Não porque não amava, mas porque precisava reencontrar sua verdade. E aquele não, ao invés de afastar, despertou respeito, trouxe clareza e reacendeu sua autoridade energética. Essa é a quebra de expectativa, o momento em que você deixa de corresponder ao personagem do sempre disponível e começa a habitar seu centro. O momento em que o não é mais uma negação ao outro, mas uma afirmação silenciosa da sua missão interior. E quando esse não é precedido por pausa, respiração e presença, ele carrega uma força que não fere, orienta. É como se, ao recusar o que não ressoa, você dissesse, eu me levo a sério, e por isso, tudo ao meu redor começa a me respeitar também. Muitos temem perder o amor ao dizer não, mas o amor que depende da sua anulação não é amor, é dependência, é expectativa travestida de afeto. O verdadeiro amor floresce quando há espaço para a verdade. E a verdade, às vezes, precisa dizer não para que o sim que importa possa nascer. Não se trata de endurecer, mas de se lembrar. De lembrar que cada escolha desalinhada enfraquece sua frequência. E que toda vez que você escolhe por si, com gentileza e firmeza, você se torna mais inteiro, mais visível, mais magnético. Dizer não com consciência é uma das formas mais elevadas de respeito próprio, e o respeito próprio é a base silenciosa da paz interior. Quando você aprende a recusar o que dilui sua energia, começa a atrair o que fortalece sua luz, e isso muda tudo. Há momentos em que o corpo diz sim, antes que a alma possa responder. São instantes quase imperceptíveis, onde o automatismo age mais rápido do que a consciência. Para muitos, isso se tornou tão comum que já nem se percebe mais. A aceitação automática, a concordância sem consulta interior, o movimento que parte da obrigação e não da escolha. Mas há um espaço possível entre o pedido do outro e a sua resposta. E esse espaço é sagrado. É ali que mora a liberdade. É ali que nasce o seu novo limiar. Bruce Lipton nos ensina que cada célula possui uma membrana que protege sua integridade, filtrando o que entra e o que fica de fora. Essa membrana é a fronteira entre o mundo e o eu. Quando você diz não de forma consciente, é como se reforçasse essa membrana, tornando-a mais seletiva, mais saudável, mais alinhada com sua verdadeira frequência. Imagine por um momento cada não sincero como uma camada a mais de proteção vibracional, um campo que vai se estruturando ao redor do seu ser, devolvendo a você o contorno da sua existência. Mas como saber quando dizer não? Como identificar os limites reais e não apenas os impulsos condicionados? Há uma prática simples, mas poderosa. Antes de responder a qualquer pedido, feche os olhos por alguns segundos, respire profundamente e pergunte ao seu corpo, em uma escala de 1 a 10, quanto desconforto sinto em aceitar isso? Se a resposta estiver acima de 5, pare, observe, questione, porque há ali um sinal que não vem da mente, vem do campo vibracional que te protege do excesso, do desgaste, da dispersão. Use 3 filtros sutis antes de qualquer sim. Isso está alinhado com meus valores? Tenho energia disponível para sustentar essa escolha? E qual o impacto disso no meu campo emocional e espiritual? Se a resposta não for clara, permita-se esperar. O mundo está acostumado com respostas imediatas, mas sua alma não tem pressa. Ela prefere a coerência à velocidade. A prática da pausa é uma forma de reconexão, um gesto pequeno, mas revolucionário, porque nesse intervalo entre o pedido e a resposta, você não apenas decide, você se escuta. E quando se escuta, recupera o poder que foi sendo entregue, aos poucos, a todos os que aprenderam a acessar sua energia sem permissão. O não
não é uma barreira, é um filtro. Um filtro que deixa passar apenas o que ressoa, o que nutre, o que vibra na mesma frequência da sua alma. Quando você aprende a usar esse filtro, descobre que não precisa se proteger do mundo, só precisa proteger o seu campo, e que ao fazer isso, você não se isola, você se revela, você volta a ser quem é, com mais clareza, mais força e mais verdade. Pode parecer contraditório à primeira vista, mas é no estabelecimento de limites que o seu campo energético se expande. O que restringe, na verdade, libera. O que delimita, paradoxalmente, amplia, porque quando você diz sim a tudo, sua energia se espalha, se dispersa, se dilui em direções opostas e perde força. Mas quando você diz não, com presença e consciência, sua energia se recolhe para dentro, se reorganiza, se concentra, e essa concentração cria coerência, e a coerência cria potência. Joe Dispenza nos mostra, por meio de analogias simples e poderosas, que a intenção focada age como um feixe de leis, não pela quantidade de luz, mas pela sua organização vibracional. Quanto mais clara é a sua intenção, mais coeso se torna o seu campo. Mas a clareza só é possível quando você aprende a excluir o que dispersa, o que não soma, o que não reverbera com a sua essência. A ausência de limites cria um ruído sutil, um campo denso, desorganizado, vulnerável, e o mundo percebe isso e responde a isso. Ao contrário do que muitos pensam, limites não afastam, limites revelam. Revelam o que é essencial, revelam quem realmente ressoa com a sua frequência, revelam a força do seu centro. Pessoas que não sabem estabelecer limites vivem em constante estado de sobrecarga energética, sentem-se drenadas, mesmo sem fazer grandes esforços. Isso porque o campo invisível que nos envolve e que Lipton e Dispenza tanto estudam está constantemente sendo atravessado por demandas, expectativas e influências externas. Sem um filtro, sem um contorno vibracional, nos tornamos porosos. Tudo entra, tudo mexe, tudo abala. Há uma prática simples e sutil. Observe, ao final do dia, quais interações diluíram sua frequência, quais encontros deixaram você esgotado, confuso, menor. E então, antes de cada nova interação, faça uma pequena preparação interna. Imagine-se envolto por um campo de luz suave, mas firme, como uma bolha energética que respeita o outro, mas prioriza sua integridade. Não é sobre se fechar, é sobre se preservar. Limites claros criam respeito silencioso. Não aquele respeito que impõe distância, mas aquele que inspira cuidado, porque quando você se valoriza, o mundo percebe, e quando o mundo percebe, começa a ajustar sua forma de se aproximar. Você não precisa explicar seus limites, precisa apenas sustentá-los com presença. E isso, com o tempo, transforma tudo ao redor, sem barulho, sem conflito, apenas com a força tranquila de quem se lembra, todos os dias, de onde vem sua luz e de que só brilha quem aprende a protegê-la. Alguns sinais não fazem barulho, eles se manifestam em silêncios sutis, em sensações difíceis de nomear, em vazios que se espalham lentamente pelo corpo e pela alma. É a fadiga que aparece sem causa aparente, a perda de apetite por aquilo que antes inspirava, o desinteresse por si mesmo, por seus próprios sonhos, por sua própria voz. Tudo isso são formas do corpo dizer: algo em você está se ausentando. E muitas vezes, essa ausência começa quando você passa a viver em função do que o outro espera e não do que você verdadeiramente sente. Dizer sim demais não é apenas uma atitude externa, é um processo interno de desconexão. A cada escolha que contradiz seu centro, uma pequena parte de você se afasta, até que, em algum momento, você já não sabe mais onde termina o outro e onde começa você. É uma espécie de dissolução vibracional e o corpo sente, a alma sente. O tempo parece mais pesado, o sono menos restaurador, a alegria mais distante. E então, surge a necessidade de ancoragem. Não uma ancoragem forçada, baseada em regras ou disciplina rígida, mas uma ancoragem que nasce do silêncio. 5 minutos, apenas isso. 5 minutos de presença plena, sem objetivos, sem metas, sem respostas, apenas para ouvir a pulsação do próprio peito, sentir o ar entrando pelas narinas, perceber o calor da própria pele. É nesse espaço mínimo que o eu começa a reaparecer, como um farol antigo que, mesmo esquecido, ainda pulsa, ainda brilha, ainda sabe o caminho de volta. Esse momento de escuta não é um luxo, é uma necessidade vibracional. É como regar uma raiz que há muito tempo não recebia atenção. E a partir dessa rega silenciosa, algo começa a se reorganizar. A clareza retorna, o discernimento se fortalece e o não surge, não como reação,
mas como proteção natural, como um sim ao seu ser mais autêntico. Você pode imaginar esse processo como um campo de defesa vibracional, não um muro, mas uma membrana viva, como a das células que Lipton descreve, que sabe o que acolher e o que deixar do lado de fora. Essa barreira sutil não afasta, ela apenas filtra, e nesse filtro, você começa a se sentir seguro novamente. Seguro para existir como é, para sentir o que sente, para desejar o que deseja. Voltar a si não exige grandes rituais, exige pequenas escolhas, momentos breves, mas verdadeiros. E um compromisso silencioso, o de não se abandonar mais, de proteger sua frequência, de honrar o espaço interno que, mesmo machucado, ainda guarda sua inteireza. Porque no fim, é ali, no silêncio entre um sim e um não, que mora o reencontro com o eu profundo. E esse reencontro é o começo de tudo.